Tinseltown uma vez prometeu imortalidade, e por um tempo cumpriu através de closes brilhantes, rostos impecáveis e beleza atemporal. Mas por trás da cortina, muitas lendas da era de ouro de Hollywood travaram guerras silenciosas contra o tempo. O que resultou não foram apenas aparências alteradas, mas carreiras destruídas, confiança roubada e arrependimentos assombrosos. Estas são as histórias de 15 estrelas icônicas, cuja cirurgia plástica não apenas mudou seus rostos, mas mudou seu destino. 1. Burt Reynolds. No auge de sua fama nos anos 1970, Burt Reynolds não era apenas um rei das bilheterias, ele era um ideal masculino. Com sua aparência robusta, bigode característico e sorriso despreocupado, Reynolds podia dominar uma cena sem dizer uma palavra. Mas à medida que envelhecia nos anos 1980, Reynolds tornou-se cada vez mais autoconsciente sobre o impacto físico de seu trabalho pesado em acrobacias e a lente implacável de Hollywood. Inicialmente, suas intervenções cosméticas eram justificadas. Uma grave lesão na mandíbula durante uma filmagem e dores crônicas de lesões no futebol levaram a cirurgias corretivas necessárias. Mas o que começou como algo médico logo se transformou em estético. Por volta de meados da década de 1980, Reynolds passou por um lifting nas pálpebras superiores, um procedimento destinado a rejuvenescer seus olhos, mas que tragicamente alterou a característica que definia seu carisma. O olhar outrora encoberto e penetrante foi substituído por um olhar arregalado, quase surpreso, que desorientou os fãs de longa data. Logo depois veio um lifting facial inferior que remodelou sua mandíbula forte, dando ao seu rosto uma aparência esticada e brilhante. Diretores que sabiam exatamente como iluminar Reynolds no passado, agora lutavam para capturar suas expressões alteradas. Seu magnetismo natural, antes transmitido por um olhar astuto ou uma levantada sardônica de sobrancelha, havia sido atenuado. As mudanças se tornaram inconfundíveis quando Evening Shade estreou em 1990. O símbolo sexual robusto estava quase irreconhecível. Reynolds mais tarde confessou em suas memórias: "Eu nunca deveria ter feito cirurgia. Se eu pudesse fazer de novo, eu não faria." Ele lamentou a perda do seu olhar dizendo: "Aquela expressão, essa era a minha identidade." Embora tenha recebido aclamação da crítica em Boogie Nights e uma indicação ao Oscar, as ofertas para papéis principais não fluíam mais. O corpo de Reynolds envelheceu, mas foi seu rosto alterado cirurgicamente que o tornou obsoleto para a máquina obcecada por imagem que ele uma vez dominou. Sua história é um conto de advertência sobre perseguir a juventude apenas para se perder no espelho. 2. Doris Day. Doris Day era a personificação do sol. Com seu sorriso largo e alegre, voz clara ao cantar e charme de garota da porta ao lado, ela cativou o público dos anos 1940 até os anos 1960. Mas em uma indústria que idolatrava a juventude, até mesmo Day, conhecida por sua pureza, não estava imune à insegurança crescente que vem com o envelhecimento diante das câmeras. Ao contrário de outros que correram para a cirurgia, Day foi cautelosa no início. Aos 40 anos, ela fez um lifting leve e um trabalho mínimo nos olhos, ajustes sutis destinados a preservar sua aparência sem comprometer sua expressividade. Mas, ao fazer a transição para a televisão nos anos 1970 com The Doris Day Show, a pressão aumentou. O público esperava que ela permanecesse eternamente com aparência jovem e a própria Day começou a acreditar que a ilusão valia a pena ser preservada. Um lifting facial mais intensivo se seguiu, um que puxou a pele ao redor das bochechas e do maxilar de forma muito apertada. Trabalhos dentários e remodelação dos lábios contribuíram para a transformação. Seu sorriso, antes animado, tornou-se rígido, e suas expressões brilhantes, tão centrais para seu timing cômico e dramático, tornaram-se visivelmente contidas. A perda mais dolorosa foi ao redor dos olhos. Durante o auge de sua carreira no cinema, os olhos de Day irradiavam calor e sinceridade, mas a cirurgia deixou a pele esticada e artificial. Os closes que antes destacavam seu brilho tornaram-se desconfortáveis. As equipes de iluminação supostamente tiveram dificuldades para filmar seu rosto sem produzir reflexo devido à pele brilhante e excessivamente esticada. Nas temporadas finais do programa, Day havia se tornado cada vez mais autoconsciente. Os movimentos faciais dela não fluíam da mesma forma. Embora ela nunca tenha reconhecido publicamente os procedimentos, amigos notaram seu arrependimento silencioso. Ela se afastou da atuação completamente em 1973. A decisão de Doris Day de alterar sua aparência não foi motivada pela vaidade, mas pela expectativa esmagadora de permanecer eternamente jovem. No final, o esforço para preservar seu charme acabou por atenuá-lo, levando uma das luzes mais brilhantes de Hollywood a se apagar. 3. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor era mais do que uma estrela de cinema. Ela era uma deusa viva. Com seus deslumbrantes olhos violetas, maçãs do rosto esculpidas e presença régia, ela não
Ela possuía isso. Sua beleza era tão icônica que parecia intocável. Mas o tempo, a pressão e as inseguranças pessoais levaram até Liz a fazer mudanças que, em última análise, apagaram seu brilho divino. Taylor evitou em grande parte a cirurgia estética em seus primeiros anos. Mesmo aos 40 anos, ela confiava em seus traços naturais para se destacar em papéis e tapetes vermelhos. Mas em meados da década de 1980, ao se aproximar dos 50 anos, o rosto mais famoso do mundo começou a passar por uma série de procedimentos que, de forma sutil, mas irreversível, mudariam seu legado. Sua transformação mais significativa veio de um lifting facial que levantou seus característicos olhos em forma de amêndoa para uma aparência mais arredondada e surpreendida. As famosas sobrancelhas arqueadas foram puxadas ainda mais para cima, alterando o olhar que uma vez seduziu milhões em Cleópatra e Gata em Teto de Zinco Quente. Cirurgias subsequentes focaram em seu maxilar e pescoço, dando-lhe uma aparência brilhante e esticada que não ficava bem sob a iluminação do estúdio. Diretores e cinegrafistas que antes se maravilhavam com a forma como seu rosto absorvia a luz como um diamante, agora lutavam com a maneira como suas novas feições a refletiam de forma não natural. Talvez a perda mais profunda não fosse física, mas emocional. As performances de Taylor sempre dependeram dos mais sutis movimentos, um arqueamento da sobrancelha, uma mudança no canto do olho, mas a cirurgia limitou a mobilidade facial dela, tornando a atuação sutil mais difícil. Na década de 1990, a aparência de Taylor estava tão mudada que os fãs mais jovens mal podiam reconhecê-la como a estrela sedutora de antigamente. Embora ainda magnética em entrevistas e trabalhos de caridade, especialmente para a conscientização sobre a AIDS, ela já não era mais a sirene cinematográfica de outrora. Ao perseguir a juventude, até mesmo o rosto mais perfeito de Hollywood havia se tornado uma máscara de seu antigo eu. 4. Gary Cooper. Gary Cooper não era apenas uma estrela de cinema. Ele era a personificação do homem americano. Silencioso, forte e robustamente bonito, o apelo de Cooper estava em sua aparência naturalmente desgastada. Ele não precisava de traços polidos ou expressões dramáticas. Seu rosto contava histórias por si só. Mas, em uma cruel ironia de Hollywood, a tentativa de Cooper de preservar sua juventude acabou apagando a essência de seu personagem nas telas. Quando Cooper entrou na casa dos 60 anos, em meados da década de 1950, a pressão para permanecer viável como protagonista romântico, frequentemente contracenando com atrizes muito mais jovens, o levou a buscar melhorias cosméticas. Suas primeiras cirurgias foram relativamente conservadoras. Um pequeno levantamento das pálpebras, um pouco de aperto ao redor do pescoço. Mas não foi suficiente. Hollywood queria seus cowboys jovens. Em 1957, Cooper optou por um lifting facial mais extenso, que achatou sua testa expressiva e removeu as linhas que definiam seu caráter e o tornavam crível como um marechal cansado do mundo em High Noon. A decisão mais prejudicial foi um lifting agressivo nos olhos. Os olhos notoriamente encapuzados de Cooper, cheios de gravidade e mistério, foram levantados para uma forma anormalmente ampla, removendo o poder silencioso que antes possuíam. Diretores que dependiam de sua sutileza agora achavam mais difícil enquadrá-lo. O diretor de fotografia Floyd Crosby disse uma vez: a alma nos seus olhos era mais difícil de encontrar. Os close-ups já não tinham o mesmo peso. Suas expressões, antes cheias de emoção contida, pareciam estranhamente congeladas na câmera. Em seu filme final, The Naked Edge, críticos notaram que Cooper parecia preservado, um eufemismo para um ator que parecia estranho. O que eles não sabiam era que a gama emocional que ele uma vez exibiu havia sido cirurgicamente restringida. A queda de Gary Cooper não foi devido à falta de talento ou esforço. Foi uma perda de autenticidade, o tipo que ocorre quando a ferramenta mais vital de um ator, seu rosto, é remodelada pelo medo em vez do destino. 5. Joan Crawford. Poucas estrelas na história do cinema projetaram poder e elegância como Joan Crawford. Com suas maçãs do rosto marcantes, olhos dominantes e determinação feroz, ela criou uma imagem de força feminina que dominou Hollywood por décadas. Mas essa mesma força tornou-se uma prisão em seus últimos anos, levando-a a decisões cirúrgicas que custariam sua expressão emocional e, em última análise, sua carreira. A jornada cosmética de Crawford começou aos 40 anos com pequenos ajustes, apertando o maxilar, aparando as pálpebras. Nada dramático no início, mas ao entrar nos 50 anos, os procedimentos tornaram-se mais frequentes e mais agressivos. A obsessão de Hollywood pela juventude era implacável, especialmente para atrizes conhecidas pelo glamour. As suas alterações mais drásticas ocorreram na década de 1960. Uma série de levantamentos de sobrancelha deixou-a com sobrancelhas permanentemente arqueadas em uma posição fixa de surpresa ou irritação. O que antes fora sua característica definidora, aquelas esculpidas drama,
Agora estava muito alta, tirando a nuance do rosto dela. Outros liftings faciais agravaram o problema. As bochechas ficaram tensas. A pele refletia a luz de maneiras não naturais, criando sombras duras no set. As equipes de iluminação lutaram para suavizar seu rosto com filtros e maquiagem, mas não havia como mascarar o que havia sido perdido. Quando ela estrelou em O que terá acontecido a Baby Jane, o público ficou chocado com sua transformação. Embora o visual grotesco fosse adequado para a personagem, os críticos notaram que os movimentos faciais de Crawford eram estranhamente rígidos. O diretor Robert Aldrich mais tarde admitiu que teve que enquadrá-la cuidadosamente, sabendo que sua expressão havia se tornado difícil de ler na câmera. Em suas performances finais, a habilidade característica de Crawford de transmitir profunda dor e força com um único olhar havia desaparecido. Ela uma vez disse: "Se você quer ver a garota da casa ao lado, vá até a casa ao lado." Mas ao tentar superar o tempo, Crawford tornou sua própria casa irreconhecível. 6. John Wayne. John Wayne, o Duque, não era apenas um homem, ele era um mito. Imponente, rude e inegavelmente masculino, Wayne se tornou o modelo para o herói americano. Seu olhar semicerrado, fala arrastada e pele envelhecida eram tão distintivos, tão icônicos que pareciam intocáveis. Mas nem mesmo Wayne pôde escapar da expectativa de Hollywood de permanecer sem idade. No final da década de 1950, Wayne já estava na casa dos 50 anos, mas ainda era esperado que interpretasse protagonistas durões. Emparelhado com atrizes décadas mais jovens, a discrepância se tornava mais óbvia a cada filme. Os executivos do estúdio começaram a pressioná-lo para renovar sua imagem, especialmente à medida que a televisão introduzia rostos mais jovens para competir com lendas estabelecidas. Wayne primeiro se submeteu a um aperto conservador no pescoço e a uma pequena cirurgia nas pálpebras, mas em meados da década de 1960, pouco antes de filmar True Grit, ele concordou com um lifting facial mais dramático. O procedimento suavizou seu maxilar e puxou a pele ao redor dos olhos. Embora isso possa ter lhe dado mais alguns anos de aparência jovem, veio a um preço alto. Seu olhar semicerrado, o olhar robusto e despreocupado que se tornara sua marca registrada, foi alterado. O que antes parecia uma determinação endurecida pelo sol, agora parecia uma tensão desconfortável. Cinematógrafos que antes dependiam de seu estoicismo expressivo, agora tinham que trabalhar com ângulos e iluminação complicados para restaurar a firmeza que a cirurgia havia apagado. O colaborador de longa data Howard Hawks lamentou em particular. A alma no rosto dele foi para algum lugar e não voltou. Críticos notaram que Wayne parecia mais rígido em seus papéis posteriores, sem entender que a cirurgia havia diminuído fisicamente seu alcance. Até seu sorriso característico perdeu a assimetria, substituído por uma expressão simétrica, mas vazia. A trágica ironia de Wayne era esta. Seu apelo vinha de parecer um homem que tinha vivido intensamente. Ao tentar apagar os sinais dessa vida, ele perdeu parte do que o tornava convincente. O terreno áspero de seu rosto contava histórias. Quando foi suavizado, a lenda desbotou um pouco. 7. Judy Garland. A transformação de Judy Garland não foi ideia dela. Foi do estúdio. Com apenas 16 anos, a jovem prodígio por trás de O Mágico de Oz, foi dito que seu rosto precisava de correção. Seu nariz, seus dentes, até mesmo o formato de seu maxilar, todos foram considerados inadequados para o estrelato. O que se seguiu foi um dos casos mais trágicos de manipulação cosmética forçada na história de Hollywood. Garland foi submetida a procedimentos de rinoplastia antes de ser legalmente adulta. Estes não eram medicamente necessários, foram exigências do estúdio. A MGM também a equipou com capas dentárias removíveis e inserções faciais, peças de borracha projetadas para remodelar suas bochechas e linha do maxilar durante as filmagens. Ela foi forçada a usá-las por horas a fio, muitas vezes enquanto realizava performances de alta energia no set. O aspecto mais perturbador? A MGM empregava um médico para pressionar regularmente a cartilagem do nariz dela para remodelá-la manualmente. Garland suportava sessões dolorosas semanalmente. Nada disso era opcional. Seu valor como estrela estava ligado a quão bem ela se conformava aos padrões de beleza fabricados pelo estúdio. O dano não foi apenas físico. Garland começou a tomar analgésicos fornecidos pelo estúdio para tolerar o desconforto. Essas pílulas logo se tornaram uma dependência, preparando o terreno para uma vida de vício e problemas de saúde mental. Quando chegou aos 30 anos, Garland já havia passado por múltiplos ajustes cirúrgicos, cada um removendo um pouco mais de sua essência natural. Os diretores lutavam para capturar a garota vibrante que uma vez iluminou a tela a cada piscar e sorriso. Nasce uma Estrela mostrou sua voz e alma ainda brilhantes, mas seu rosto já não se movia com a facilidade e o calor de antes. Em uma entrevista comovente perto do fim de sua vida, Garland refletiu: "Eles esmagaram meu nariz. Eles endireitaram meu..."
Me disseram para perder peso, e então me disseram que ainda não era boa o suficiente. A tragédia de Judy Garland não é apenas sobre o que foi mudado, é sobre o que foi roubado. Seu rosto natural, sua confiança e, em última análise, sua paz foram sacrificados no altar da perfeição fabricada. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe é lembrada como a perfeição encarnada. Lábios cheios, cachos platinados e uma voz suave que intoxicou o mundo. Mas Marilyn não nasceu Marilyn. Ela era Norma Jean Mortenson, e seu rosto icônico foi o produto de transformações cirúrgicas sutis e nem tão sutis. No início de sua carreira, Monroe foi aconselhada a se submeter a pequenos procedimentos. Seus gerentes organizaram um refinamento sutil do nariz e um implante no queixo para melhor equilibrar a simetria facial dela. Na época, isso era considerado um aprimoramento, não uma reforma completa. E, inicialmente, os resultados foram bem-sucedidos. A transformação de Monroe em um símbolo sexual foi alquimia cinematográfica, beleza bruta refinada em poder de estrela. Mas, no final dos anos 1950, a manutenção tornou-se incessante. Marilyn começou a receber injeções regulares de colágeno, especialmente nas bochechas e lábios. Embora destinadas a mantê-la com aparência jovem, os preenchimentos criaram inchaço que lentamente mudou seu movimento facial. Quando ela filmou Os Desajustados em 1961, os diretores notaram que ela estava tendo dificuldade para expressar emoções naturalmente. Suas expressões haviam perdido a elasticidade, e iluminar seu rosto se tornou um desafio. Maquiadores e fotógrafos de suas sessões posteriores admitiram em particular que tiveram dificuldade em recriar o visual de Marilyn. Algo havia mudado. Seus movimentos faciais, antes fluidos, estavam sendo substituídos por rigidez. Seu famoso biquinho parecia excessivamente inflado. Suas bochechas tinham um leve inchaço que tornava até mesmo emoções simples mais difíceis de ler. O maior poder de Marilyn era sua capacidade de transmitir vulnerabilidade sob o glamour. Mas, em seus últimos anos, à medida que os procedimentos se acumulavam, essa vulnerabilidade se tornava mais difícil de acessar. Sua magia na tela estava desaparecendo, não porque seu talento tivesse diminuído, mas porque seu rosto não se movia mais como antes. Tragicamente, ela morreu aos 36 anos. Enquanto a causa de sua morte continua sendo debatida, o impacto emocional de sua transformação foi real e devastador. Marilyn foi esculpida pela indústria, adorada por milhões, mas, em particular, sentia que nunca era suficiente. Seu legado permanece luminoso, mas por trás do brilho está a verdade comovente de uma mulher que foi moldada para se encaixar em uma imagem que, em última análise, a destruiu. 9. Mary Pickford. Mary Pickford não era apenas uma estrela de cinema. Ela foi uma das fundadoras de Hollywood. Apelidada de Queridinha da América, ela conquistou corações durante a era do cinema mudo, com seus cachos dourados e inocência juvenil. Mas por trás de sua imagem duradoura estava uma mulher em crise silenciosa, lutando uma batalha perdida contra o tempo e, mais tarde, contra seu próprio reflexo. À medida que envelhecia nos seus 30 anos, Pickford se via presa em papéis juvenis, frequentemente interpretando adolescentes bem na idade adulta. Sua marca foi construída em parecer jovem, e a chegada dos filmes falados apenas ampliou as falhas nessa ilusão. Os estúdios a iluminavam de forma diferente. O público a examinava mais de perto, e Pickford, desesperada para manter a imagem que construiu seu império, recorreu à cirurgia plástica. Seus primeiros procedimentos foram relativamente contidos, um leve levantamento das pálpebras e um pequeno trabalho na linha do maxilar. Mas em meados da década de 1930, suas intervenções tornaram-se mais extremas. O mais prejudicial ocorreu em 1939, quando ela passou por um lifting facial agressivo. O resultado foi um rosto que não se movia como antes. Sua naturalidade calorosa, expressa através de sutis mudanças de expressão, agora estava presa atrás de uma pele esticada. Ela esperava um retorno triunfante à tela, mas as filmagens de teste revelaram uma verdade assustadora. A garota expressiva que podia dominar uma cena silenciosa com um olhar havia desaparecido. Os diretores não podiam filmá-la em close-up. Seu rosto não transmitia mais a nuance emocional que a tornara famosa. Devastada pelos resultados, Pickford retirou-se silenciosamente da vida pública. Ela recusou ofertas, evitou câmeras e se recolheu em sua propriedade em Beverly Hills, Pickfair. Quando a academia lhe concedeu um Oscar honorário em 1976, ela o aceitou de casa, recusando-se a comparecer, ciente de que o mundo não mais reconheceria a querida que outrora adoravam. Aqueles que a visitaram nos anos posteriores descreveram uma mulher ainda elegante, ainda graciosa, mas com um rosto que parecia estranhamente preservado, preso em uma tentativa congelada de segurar um tempo que já havia passado há muito. A história de Mary Pickford não é apenas sobre cirurgia, é sobre identidade. Ela não estava tentando mudar quem era, ela estava tentando permanecer quem tinha sido.
Ao fazer isso, ela perdeu ambos. 10º, Mickey Rourke. Nos anos 1980, Mickey Rourke não era apenas considerado bonito, ele era devastador. Com uma intensidade sombria e uma aparência marcante, ele rapidamente se tornou um queridinho da crítica e um galã cultural. 9 semanas e meia. Dinner, Coração Satânico. Suas atuações não eram apenas memoráveis, eram eletrizantes, mas poucos poderiam ter previsto a transformação que se seguiu, nem as razões trágicas por trás disso. Ao contrário de outros nesta lista, a descida de Rourke ao caos cosmético não começou com vaidade. Começou com violência. No início dos anos 90, ele voltou ao boxe, um esporte que ele amava antes da fama. O ringue não o amava de volta. Ele sofreu inúmeras lesões, narizes quebrados, ossos da face estilhaçados, uma língua gravemente rasgada. Seu rosto sofreu repetidas pancadas, e seu perfil outrora esculpido foi reduzido a inchaços e tecido cicatricial. Em vez de aceitar os danos, Rourke buscou reconstrução, e foi aí que a espiral começou. As cirurgias eram para restaurá-lo, mas não conseguiram. Ele admitiu mais tarde que procurou a pessoa errada para reconstruir seu rosto. Um procedimento após o outro, 5 cirurgias no nariz, reconstrução das bochechas, trabalho nos lábios, cada um o deixava mais distante do homem que ele era. Seus olhos, antes intensos e expressivos, tornaram-se fundos. Sua linha do maxilar parecia artificialmente lisa. Suas proporções faciais mudaram, dando-lhe uma aparência permanentemente inchada e assustada. Diretores de elenco que antes o disputavam de repente pararam de ligar. O apelo sensual, danificado e perigoso que o definia havia desaparecido. Por quase uma década, Rourke desapareceu dos papéis principais em filmes. Não foi até Sin City, onde próteses pesadas cobriram seu rosto, e o lutador que ele experimentou um breve ressurgimento, mas o dano foi permanente. O jovem rebelde que Hollywood uma vez coroou havia sido cirurgicamente enterrado. Hoje, Rourke é franco sobre seus arrependimentos. Ele fala com amargura sobre confiar nos cirurgiões errados, e quando você vê as fotos de antes e depois, é de partir o coração. Não porque ele parece diferente, mas porque você pode ver o custo de tentar desfazer danos através de mais danos. Seu caso é um lembrete claro de que, quando a identidade está ligada ao seu rosto, até mesmo a reconstrução necessária pode se transformar em uma reinvenção irreversível. 11. Tony Curtis. Tony Curtis era pura magia de estrela de cinema. Com aparência de galã, charme de sobra e um timing cômico que rivalizava com os melhores, ele se tornou um dos rostos mais reconhecíveis do cinema dos anos 50. Quanto mais quente melhor, Spartacus, Acorrentados, ele estava em toda parte, brilhando tanto em dramas quanto em comédias. Mas, à medida que Curtis envelhecia, tomou uma decisão que apagaria permanentemente seu brilho. Ele tentou congelar o tempo com um bisturi. Curtis começou a se aventurar na cirurgia plástica no final da década de 1960. No início era sutil, um pequeno levantamento de pálpebra aqui, um retoque na linha do maxilar ali. Mas, à medida que os papéis começaram a desaparecer e as ofertas de protagonistas secaram, Curtis tornou-se mais agressivo em sua busca pela juventude. Em meados da década de 1970, ele passou por um lifting facial significativo que alterou radicalmente suas expressões características. Seus olhos, famosos por serem expressivos, agora estavam envoltos em pele esticada que limitava o movimento. As linhas de sorriso, antes calorosas, profundas e centrais para seu charme, foram apagadas. O homem que iluminava as telas com um olhar brincalhão agora parecia rígido e excessivamente preservado. Billy Wilder, que o dirigiu em Quanto Mais Quente Melhor, comentou uma vez em particular: "O rosto de Tony não se move como antes, e neste negócio, isso é um problema." Sua mobilidade facial foi sacrificada pela suavidade e o custo foi sua credibilidade. Onde antes ele era o trapaceiro espirituoso ou o vigarista charmoso, agora os diretores não sabiam como escalá-lo. À medida que suas feições mudaram, os papéis também mudaram. Curtis se viu relegado a participações em TV, filmes de baixo orçamento e papéis secundários que não exigiam closes. Mais tarde, ele admitiu que tinha ido longe demais. Em uma entrevista franca, ele disse: "Há um limite e eu o ultrapassei. Eu estava com tanto medo de envelhecer que esqueci como ser eu mesmo." A parte mais triste, seu talento nunca o deixou. Em filmes independentes e projetos menores, ele ainda entregava performances cativantes, mas sua aparência alterada dificultava para o público ver o homem que outrora adoravam. Tony Curtis não perdeu sua habilidade. Ele perdeu a máscara familiar que fez o mundo se apaixonar por ele. 12. Montgomery Clift. Antes de 1956, Montgomery Clift era considerado um dos homens mais assombrosamente belos a aparecer na tela. Seus papéis em A Place,
de aqui até a eternidade, mostrar não apenas sua boa aparência, mas uma vulnerabilidade que nenhum protagonista jamais ousou revelar tão abertamente. Suas atuações eram cruas, emocionalmente íntimas e profundamente humanas. Então, veio a queda. Uma noite, ao sair de um jantar na casa de Elizabeth Taylor, Clift bateu em um poste de telefone. O acidente quebrou sua mandíbula, quebrou seu nariz e causou danos severos aos nervos faciais. Taylor, famosa por correr até o carro destruído, retirou dentes quebrados de sua garganta para evitar que ele sufocasse. Os danos foram catastróficos. As cirurgias reconstrutivas que se seguiram foram medicamente necessárias, não cosméticas, mas seu impacto na carreira dele foi igualmente profundo. Seu rosto, antes simétrico, agora carregava as marcas do trauma. O lado esquerdo do rosto estava parcialmente paralisado. Sua linha do maxilar foi alterada. Seu sorriso, antes gentil e encantador, agora parecia forçado e desigual. Os diretores já não podiam filmá-lo de todos os ângulos. Os cinegrafistas tinham que encontrar seu melhor lado, limitando a liberdade que ele tinha em suas atuações. Clift se adaptou porque ainda era um gênio, mas a câmera, tão intimamente ligada à sua expressão emocional, já não o capturava da mesma forma. Em Raintree County, filmado após o acidente, os fãs notaram a diferença imediatamente. Em The Misfits e The Defector, os sinais de limitação física e desgaste emocional eram claros. Ainda assim, ele lutou contra isso, ganhando uma indicação ao Oscar por julgamento em Nuremberg, mas o desgaste era visível. Vício, depressão e isolamento se seguiram. O que torna a história de Clift tão comovente é que suas cirurgias não foram eletivas, foram atos de sobrevivência. Ainda assim, a própria sobrevivência o privou das ferramentas que fizeram seu talento brilhar tão intensamente. Hollywood não conseguiu se ajustar ao seu rosto alterado, e de muitas maneiras, ele também não. Montgomery Clift não desapareceu porque perdeu seu talento. Ele desapareceu porque a indústria não conseguia ver além das cicatrizes. 13. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era frequentemente chamada de a mulher mais bonita do mundo. E com razão. Seu rosto luminoso, emoldurado por cachos escuros e olhos penetrantes, cativou o público em Argel, Ziegfeld Girl e Sansão e Dalila. Mas Lamarr era muito mais do que um rosto. Ela era uma inventora genial, co-criadora da tecnologia que mais tarde possibilitou o Wi-Fi. No entanto, foi sua aparência, e não seu intelecto, que Hollywood valorizou. E à medida que a idade avançava, também aumentava seu desespero para manter sua beleza mítica. Nos anos 1960 e 1970, muito depois de sua estrela ter se apagado, Lamarr começou a se submeter a procedimentos estéticos, que a mudariam permanentemente. Ela fez múltiplos liftings faciais, injeções nos lábios, aumentos nas bochechas e injeções de silicone não regulamentadas, populares na época, mas incrivelmente perigosas. Os procedimentos deixaram seu rosto esticado, imóvel e desproporcional. Seus ossos das bochechas já não estavam naturalmente posicionados. Seus lábios, antes cheios e sensuais, pareciam rígidos e artificiais. Na década de 1980, Lamarr havia se tornado quase reclusa. Antes elogiada por um rosto que parecia esculpido por anjos, agora era assombrada pelos resultados de tentar preservá-lo. Quando era ocasionalmente fotografada, a mídia a tratava com uma fascinação cruel. Ela havia passado de uma beleza reverenciada a um conto de advertência. Lamarr mais tarde processou um cirurgião plástico por estragar um procedimento facial, alegando que ele a havia deixado desfigurada. Mas o dano já estava feito, assim como a ferida emocional. Ela se retirou completamente da vida pública, recusando entrevistas e evitando câmeras. O mais trágico na história de Hedy Lamarr é que seu legado deveria ter sido sua mente, não suas maçãs do rosto. Ela era brilhante, ousada e à frente de seu tempo. Mas, como muitas mulheres na era de ouro de Hollywood, seu corpo era visto como sua única moeda. Quando tentou preservá-lo, ele a traiu. Lamarr morreu no ano 2000, esquecida pela indústria que um dia a encantou. Seu rosto, que antes era seu maior trunfo, tornou-se seu disfarce final. 14. Gloria Graham. Gloria Graham foi a femme fatale definitiva de Hollywood, uma mestre do olhar ardente e da sedução sussurrada. Em filmes como Os Corruptos, A Felicidade Não Se Compra e No Silêncio da Noite, ela trouxe uma mistura magnética de vulnerabilidade e perigo para a tela. Mas fora das telas, sua obsessão com uma única característica, seu lábio superior, se tornaria sua ruína. Graham estava convencida de que seu lábio superior era muito fino. Ela acreditava que isso atrapalhava seu perfil, tornava seu sorriso desigual e desviava a atenção de sua imagem sedutora. Assim, no final da década de 1950, ela supostamente começou uma série de procedimentos para corrigi-lo.
Envolveu injeções de silicone, seguidas por gráficos experimentais usando cartilagem do próprio corpo. Alguns rumores até sugerem que ela usou tecido da virilha. Os resultados foram catastróficos. Seu lábio ficou inchado e rígido, perdendo flexibilidade. Os diretores notaram que sua dicção sofreu. Sua fala ficou um pouco arrastada, sua entrega menos precisa. Pior, suas expressões faciais ficaram limitadas. A própria ferramenta que ela usava para retratar desejo complexo e tensão emocional estava agora comprometida. À medida que seu lábio endurecia, também diminuía o interesse de Hollywood. A mulher que antes dominava a tela com charme sem esforço, agora parecia distorcida, ligeiramente fora do lugar. Os estúdios começaram a escalá-la em menos papéis. Ela passou de protagonista a papéis secundários, depois para a televisão. Na década de 1970, ela foi em grande parte esquecida. Graham continuou a trabalhar no teatro, onde a iluminação e a distância podiam suavizar os efeitos de sua transformação, mas a indústria cinematográfica, tão dependente de close-ups, nunca perdoou o que a cirurgia havia tirado. Nos anos posteriores, Gloria evitou entrevistas sobre sua aparência. Ela raramente discutia suas cirurgias e tornou-se extremamente reservada. A tristeza não está apenas nos resultados físicos, mas na insegurança que a levou por esse caminho. Ela tinha um talento natural, uma beleza cujas pequenas imperfeições a tornavam memorável. Mas ao tentar corrigir o que não estava quebrado, ela silenciou a própria voz que Hollywood outrora adorava. 15. Mae West. Mae West nunca foi sutil. Com suas curvas ousadas, insinuações e sexualidade sem remorso, ela transformou a década de 1930 em seu playground. Quando sou boa, sou muito boa, mas quando sou má, sou melhor. Era o seu rosto, sorriso atrevido, sobrancelhas arqueadas, cílios pesados que tornaram essas palavras icônicas. Mas em seus últimos anos, a feroz batalha de West contra o tempo a transformou em algo quase irreconhecível. West recusou-se a envelhecer silenciosamente. Mesmo aos 70 anos, ela manteve sua imagem de símbolo sexual com uma intensidade inabalável. Isso incluía múltiplos liftings faciais, maquiagem pesada, perucas e uma dependência obsessiva de procedimentos estéticos. Seu rosto foi esticado tão firmemente que sua pele adquiriu uma aparência serosa. Suas sobrancelhas, antes habilmente arqueadas, agora estavam permanentemente elevadas, presas em uma expressão de leve surpresa. Ela também passou por procedimentos nos lábios, aumento das bochechas e provavelmente injeções de silicone não licenciadas. O resultado foi um rosto que já não combinava com seu charme natural. Em vez disso, tornou-se uma máscara teatral, exagerada, excessivamente preservada e estranhamente plástica. Quando ela apareceu em Mira Breckinridge em Sextet, o público ficou chocado. A mulher na tela ainda falava como Mae West, ainda desfilava e murmurava, mas seu rosto não se movia com o mesmo ritmo. Os críticos não se contiveram, chamando sua aparência de grotesca e suas performances de perturbadoras. Por trás das cortinas, West permanecia ferozmente defensiva. Ela via o envelhecimento como uma derrota, e talvez em sua mente as cirurgias fossem vitórias, prova de que ela podia enganar o tempo. Mas para muitos, estava claro que ela tinha ido longe demais. As características que antes a tornavam irresistível tinham sido esticadas, preenchidas e congeladas até que sua verdadeira essência mal era visível. O legado de Mae West ainda é de poder e desafio. Ela quebrou tabus, ultrapassou limites e ousou ser ela mesma. Mas, em seus anos finais, o desejo de permanecer relevante, eternamente desejável, levou-a a esculpir-se em uma versão de Mae West que apenas vagamente se assemelhava à original. Em Hollywood, a beleza não é apenas admirada, é exigida. Para esses 15 ícones, a pressão para permanecer impecável os levou por um caminho que não apenas mudou sua aparência, mas também seu legado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias verdadeiras por trás das telas. Até a próxima, mantenha-se curioso e gentil com seu reflexo.